Oi, gente, muito boa noite. Como vocês estão? Entramos aqui ao vivo às 22h30, como nós combinamos e divulgamos, né, para estar aqui com vocês em mais uma live dessas semanas, né? Fizemos a semana passada e essa semana nós estamos fazendo hoje e teremos sexta-feira, vamos encerrar sexta-feira. Essa semana transformando o casamento fraco em forte, né? Gente, tanta coisa nós aprendemos, né? Eu e o Beto, nós temos de fato. A gente termina as lives, a gente fica um tempão assim, degustando mesmo tudo que a gente tem aprendido, tudo que a gente tem recebido do céu, né? Nós compreendemos que essas 2 semanas nós recebemos segredos, né? Segredos que estão ali na palavra, né? Que as pessoas que nós convidamos nos trouxeram, homens de Deus, mulheres de Deus, que estão aí caminhando nos seus ministérios, né, aprendendo, né, e nos ensinando. E acredito que hoje não vai ser diferente. Nós vamos ter um convidado, um casal muito especial, que é o apóstolo Luiz Hermínio e a pastora Iraci, vão estar conosco. Primeiro eu tô maravilhada, né, porque eu tô super feliz de saber que, eu acho, vamos ver, mas eu soube que a pastora Iraci vai estar conosco, né, glória a Deus, que maravilha. E não vou demorar a convidá-los, mas eu já queria encorajar vocês a também convidar o máximo de pessoas possíveis para estar conosco nessa live, porque nós acreditamos que vamos receber uma porção muito especial essa noite nesse bate-papo, né? Com certeza. Boa noite a todos. Vamos que vamos. Eu estou com muita expectativa para esse encontro de hoje, né, com o apóstolo Luiz Hermínio, sua esposa, que realmente o apóstolo Luiz Hermínio foi levantado como uma voz profética. Amém. Nessa nação, né? A gente escuta muito, né? Acompanha muito e tem aprendido muito aí com o que ele tem ministrado ao nosso país, né? Então é uma honra tê-lo aqui conosco e vamos, eu não tenho dúvida, né, que a gente vai aprender bastante. O problema hoje vai ser o tempo, que vai ser pouco, 1 hora é pouco. É verdade, é verdade. E nós já vamos chamar eles enquanto a gente vai convidá-los. Por favor, convidem o máximo de pessoas possíveis. Nós acreditamos que essa live pode salvar uma família de uma tragédia chamada divórcio, né? Então, por favor, tenham compaixão do próximo e vamos divulgar o máximo possível para as pessoas o que nós vamos aprender essa noite. Eu já vou convidá-los para a gente estar com o apóstolo. Vamos entrando aí. Oi! Boa noite! Boa noite! Lindo, prazer. Ô, pastor Assis, você não sabe a alegria que eu tô, porque eu vou te dizer. Ter o apóstolo Luiz Hermínio aqui é bom, mas ter a mulher dele do lado, meu Deus, que honra! Eu falei para eles, amor. É um milagre. Gosta muito de internet, você não gosta muito de aparecer. Mas aí eu falei para eles que hoje tu. Eu quis. Daí, Beto. Ela quis. Não foi nem... por livre e espontânea vontade. Não foi por força nem por violência, foi pelo meu espírito, amor. Glória a Deus, a gente está muito feliz que vocês aceitaram o nosso convite. Criamos muitas expectativas por aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite, né? Eu creio que uma voz profética como a do apóstolo Luiz Hermínio, que está sendo levantado nessa nação para um alinhamento e uma pavimentação da igreja, tem a mão de uma grande mulher do lado, né? E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. Nós acreditamos que através da vida de vocês o céu vai nos revelar grandes segredos. E nós temos falado essas semanas muito sobre a fragilidade que esse tempo tem potencializado os casamentos, né? Eu e o Beto, nós temos nos posicionado aqui na internet como uma voz também que tem trazido esperança para casais que possam estar sofrendo por adultério, sofrendo por alguma outra fragilidade no casamento. A gente acredita que Deus continua fazendo milagre, e os grandes alvos dos milagres do Senhor têm sido as famílias, né? Têm sido os casamentos. Amém. Então, a gente queria trazer para vocês também essa oportunidade. A gente quer aprender com vocês. Já são quantos anos de casado?
33. 33. Aí foi esses dias que vocês celebraram 33 anos, não foi? Nós estamos celebrando ainda, né? Mas E... setembro. 5 de setembro de 1987 a gente casou. Glória a Deus. Vocês têm quase o tempo de casado que a gente tem de vida, quase. Casamos mesmo, né? Então a gente quer muito aprender com vocês, beber aí dessa bênção, dessa fonte, né? Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estamos muito honrados mesmo, viu? O que eu sinto, né, no meu coração para essa noite é que antes de tratar de um casamento, Deus trata de pessoas, né? E nessa noite eu creio que vocês vão ser usados aí para tratar com essas pessoas, né, específicas que vão estar aqui ouvindo a gente, para poder ouvir a voz de Deus assim, audivelmente falando, né, aos seus corações. Então eu creio, viu, apóstolo, que a gente vai ter muito milagre nessa noite, no sentido de ter libertação, salvação. Eu creio que nessa noite vai ter gente entregando a vida para Jesus, assim, de verdade, sabe? Eu fiz uma oração agora há pouco, dizendo assim, Senhor, que o Senhor leve o restinho que eu não entreguei ainda, sabe? Que é o 100%. Eu tenho aprendido uma coisa, Beto. Assim, a gente acha que a carne, a gente mata a carne, pronto, ela morreu, acabou, né? Mas, na realidade, a carne ela não morre. A Bíblia diz que a gente tem que mortificar a carne. Mortificar é matar todo dia, né? Então, assim, e não tem melhor lugar para revelar o nosso caráter do que o casamento. O casamento é o lugar que revela mais o nosso caráter, né? Porque é o lugar que a gente mais se relaciona, é a pessoa que mais nos conhece, é o cônjuge. Então, a gente sempre fala muito disso, né? Que o sucesso do ministério não substitui o fracasso da família. O sucesso do ministério não substitui o fracasso da família. A gente sempre acha a família como base. A família é a base. A igreja começou com um casamento e ela vai terminar com um casamento, né? Começa em Gênesis um casamento e termina em Apocalipse um casamento com Jesus e a noiva. E o casamento, o que acontece dentro do casamento sempre nos revela, né? E a gente aconselha muitos casais, assim, ajuda a servir muitos casais em várias áreas. E uma coisa que a gente sempre fala, quando eu ouço o marido, a Iraci ouve a esposa, a gente sempre fala uma coisa, assim, nós não estamos do seu lado ou do seu lado, nós estamos do lado do casamento. Amém. É isso aí. Tem sempre, porque nós somos indivíduos, né? E eu tenho uma coisa que as pessoas falam que eu não concordo, que a salvação é individual. Eu acho que a salvação não é individual. Se você foi salvo e se você desfrutou, se você experimentou algo que abençoou a tua vida, que desafiou a tua vida, que modificou o teu caráter, você tem pura obrigação e responsabilidade de passar isso para frente. Então eu acho que a salvação não é individual por conta disso. A salvação é aquilo que é bom para você, você tem que ajudar assim, né? É um ditado populacho que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Aqui a gente não mete a colher, não. A gente mete a foice, mete o machado. Mete a vara. Essa unção começou com a pastora Laci, né? Depois que meteu o cinturão, a coisa organizou, não foi, apóstolo? Falar de coisa boa, não vou lembrar. Primeiro, a mangueira. A mangueira, né? Foi a mangueira, gente. Que antes do casamento eu apoiava da Iraci, né? Antes do casamento. Antes do casamento, não, antes de Jesus. Eu apoiava da Iraci, né? Chegava doido em casa, apoiava dela. Agora não, agora apoio de Jesus. Melhor é cair na mão. Aleluia. Melhor é cair na mão do Senhor. É que Amém. Senhor, né? Eu sou amada dele, aí eu digo, pai, pega ele aí. A oração é curta, né? A oração é curta. Pai, pega ele. Tu vai da mangueira agora. Não tem. Efésios é muito claro, né? 1 Pedro também, quando você faz mal para o cônjuge, você está fazendo mal para si mesmo, né? Você está fazendo mal, ninguém deseja o mal para o seu próprio corpo. Ninguém deseja o mal para a sua própria vida e
O casamento, né? Deus de um fez dois. Lá no Éden, Deus de um fez dois. E do casamento, de dois, Deus volta a fazer um, né? Então a gente começa... Então não tem lugar melhor para revelar o caráter do que o casamento. Então, na nossa vida, a gente tem vasta experiência, né, de superação em muitas áreas, né? Tanto eu como a Iracy viemos de 2 casamentos separados, porque o pai dela, quando eu me casei com ela, logo em seguida os pais dela se separaram. E eu já vinha meus pais também são separados desde que eu era menino. Então a gente já entrou num casamento sem experiência, sem nenhuma confiabilidade, assim. A gente não teve pais assim que nos firmaram no casamento, né? A gente vinha de 2 experiências, não tinha referência, de 2 experiências ruins, né? Tanto da minha parte como da dela. Só que eu sempre falo que Deus não casou só o Luiz e a Iracy, Deus casou o nosso propósito, né? Eu e a Iracy, a gente nunca se separou, a gente já tentou, né? Já tentei, que eu sofro muito, né? Falei bastante, não tô brincando. Nós nunca nos separamos. A gente já brigou assim, de arrumar roupa na época que não conhecia Cristo, de botar dentro do carro, vamos embora, e dava a volta no quarteirão, parava o carro na frente de casa, chorava, ela vinha, me buscava no carro, e aí até vou falar para eles, não posso? A gente fez, Para eles é um monte de gente. Para eles, né? Não, tá só nós 4 aqui. Vambora. Ela fez um balão agora, enfeitou a casa de balão, de coraçãozinho, e mandou fazer um balão bem grandão, assim, escrito assim, há 33 anos, entre tapas e beijos. Vou lá pegar. Não, ela pegava. Então, a gente teve uma coisa que nos segurou no casamento, foi o amor. A gente sempre se amou. Mas eu, claro, né? Não, eu amei mais. Amém, amém. Não sofre? O marido sofre mais. Mais. Então... Lógico que não, lógico que não. Só que não. A gente sempre... A gente, né, antes de Jesus, eu vivi uma vida, assim, uma vida dissoluta, de prostituição, de drogas. Miserável. Miserável homem que sou, né? Mas a gente se combinava, vamos sentar, vamos separar, não dá mais, acabou. Sentava e não conseguia. Assim, e a gente se amava e se ama mesmo, né? E a gente acredita que Deus uniu a gente no propósito. Eu casei, eu tinha 20 para 21 anos, a Iracy tinha 19 para 20. Eu conheci ela, tinha 17, eu tinha 18. Eu ia fazer 19 anos, ela ia fazer 18. Então a gente se conheceu e a gente sempre se amou. O amor, o nosso amor, ele sempre superou as crises, sabe? A gente sempre, nessa relação de amor mesmo, a gente sempre se amou. A gente sempre foi, assim... A gente fez as coisas muito sozinho. Por exemplo, o nosso casamento, a gente que foi comprar vestido, que foi elaborar festa, a gente não tinha ninguém para fazer para a gente foi fazer, sabe? Então a gente sempre lutou junto, em tudo, sempre lutou aquela coisa. Quando a gente começou com Jesus, que eu saí das drogas, ainda assim foi trabalhar para mim poder me dedicar ao ministério. E ela botou na cabeça, não, você não vai trabalhar, você não pode ter dinheiro agora, deixa que eu trabalhe para manter a casa e você vai se dedicar às coisas de Deus. Então, assim, Top, hein? sempre teve uma cumplicidade. Paguei um preço, irmão, paguei um preço. Glória a Deus! Extraordinário, extraordinário esse começo, assim, esse ponto, né? Esses pontos que é bom a gente frisar, porque você vê que você planta essas sementes, né? Você plantou essas sementes, mas olha o tanto de frutos que vocês têm recebido, né? É verdade. Dessas sementes que vocês plantaram. Então, essa árvore, né, que vocês plantaram juntos, ela frutifica, 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 frutifica. E o trabalho que vocês fizeram nesse solo, né, de regar, de adubar, né, e de cuidar dessa árvore, né, como... Olha onde que chegou essa semente, né? Verdade. Porque a semente é a luz da palavra, a semente aos pés de Cristo, na verdade, ela frutifica e transborda, né?
ela frutifica para a casa de 30, vocês. 60, 100 por um, né? E hoje, olha quantas famílias vocês alcançam, né? Juntos no ministério, né? No Mevan. A gente labutou bastante, entendendo que Deus foi nos preparando para isso, sabe, Beto? Deus nos preparou para esses dias, né? Às vezes as pessoas veem as fotos da gente na internet, vê o ministério crescendo, mas não conhece o nosso filme, não conhece a nossa história, né? Às Verdade. vezes... E acha que foi rápido, né? Acha que foi rápido. Não. Ele cresceu rápido. Nós mudamos de casa quantas vezes? Perdi a conta. 39, Já 38. perdi as Nós contas. mudamos 39 vezes de casa. Dá mais de uma vez por ano, em média. Mais de uma vez por ano. 38 a 39 mudanças. A gente sempre morou de aluguel. E logo depois que a gente veio para Jesus, assim, porque antes por causa das drogas, estava sempre mudando de lugar para não chamar muita atenção e tal. E depois para Jesus, assim, sempre trabalhando, sempre agregando para Deus primeiro. Eu tenho 53 anos, a Iraci tem 52. Faz 30. Faz 3 anos que a gente tem a nossa casa própria, entendeu? Até aqui a gente trabalhou para o ministério, para construir a obra de Deus, para construir missões. Deus sempre falou, fica tranquilo. E quando eu fiz 48 anos, o Senhor falou, eu vou começar a te dar algumas coisas para você guardar para os seus filhos. Então, quando eu fiz 48 anos, de 5 anos para cá, que o Senhor começou a nos dar alguma coisa, sabe? Eu até os 48 não tive nem carro no meu nome. Era tudo ministério, ministério, ministério. Nós dois estávamos enterrados, eu, ela, meus filhos, todo mundo. E as pessoas diziam para ela, diziam assim, ó, pastor, eu não sei como é que a senhora aguenta. Pastor Luiz não para de viajar, anda pelo mundo inteiro. E aí assim sempre teve a mesma resposta para todas. Ela disse, olha, é muito melhor ser esposa do apóstolo do que do traficante. Uau. É muito melhor. Sem dúvida. Pelo menos eu sei onde ele está dormindo, eu sei o que ele está fazendo, eu sei que horas que ele vai voltar. Amém. Né? Amém. Amém. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, uma percepção, né? A gente tem falado muito sobre as fraquezas, né? O que é que tem acontecido nesse tempo? Por que os casamentos estão tão frágeis? E aí eu queria perguntar à pastora Iraci, o que é que você tem percebido relacionado principalmente às mulheres porque nós temos uma tendência, né? A grande maioria das pessoas que estão nos assistindo são mulheres, né? A minha audiência maior realmente é mulher. E a gente tem uma característica, né? De quando as coisas não vão bem, a gente tem uma característica sempre de culpar o outro, de buscar uma justificativa sempre fora. E às vezes, quando a gente traz essas percepções, essas fraquezas, algumas fichas vão caindo e as pessoas vão fazendo essa sua autoanálise, né? Diz o Beto que ele disse que na próxima live, quando a gente for fazer, ele vai distribuir espelhos. Que as pessoas precisam olhar um pouquinho mais para si, né? Para elas mesmas, né? E eu queria escutar de vocês. Vocês têm percebido algo que tem sido recorrente, que tem acontecido principalmente relacionado às mulheres, que tem acabado com as famílias, que a gente pode começar a trazer luz a respeito disso? Eu acho que tem a ver... Eu vou ter que voltar um pouquinho atrás para falar disso. Eu estava estudando um artigo, você já deve ter ouvido falar disso, sobre a escola de Frankfurt, 1917, quando 3 homens, um chamado Herbert Marcuse, Félix Adorno e Horkheimer. 3 milionários compraram um hotel chamado Abismo e foram estudar sobre a cultura. Eles tinham uma vontade de mudar a cultura do mundo para uma cultura revolucionária, usando como base, né, a Revolução Francesa, usando como base o marxismo. E eles se juntaram, milionários que eram, e começaram a estudar a sociedade. E começaram para mudar a cultura. E eles, cultura, o que é cultura? É um conjunto de crenças e valores que passam de geração em geração. Uhum. Quem estabelece os valores? A família. Quem estabelece a crença? A igreja. Quem reforça isso diariamente? Reforçava, pelo menos, a escola. Então, eles viram que nessa busca por uma cultura revolucionária, eles lidaram com 3 obstáculos, que era a família, a escola e a igreja. Então, eles pensaram, nós temos que derrubar esses três problemas da sociedade. Família, escola, igreja, e nós estamos vivendo isso nesses dias. Isso começou em 1917, na famosa escola de Frankfurt.
Então, hoje nós estamos lidando com os valores da família muito substituído pelos distorcidos, né? Os valores morais da família. E realmente a gente vive uma cultura revolucionária que tem por base o gaysmo, tem por base o feminismo, não é? Tem por base o feminismo que trata o homem como opressor da mulher. Agora, claro, tem marido que bate na esposa, oprime a esposa, tem. Isso é um problema social. O que você não pode é pegar um problema social, encapsular ele e tornar ele o remédio de uma revolução, né? Outra coisa também é o gaysmo, que usa o homem, o pai, como opressor do filho. Então, esse filho tem que sair de casa, viver a vida dele. A mulher tem que deixar seu marido viver a vida dela independente, porque ela tem o seu lugar na sociedade, e tem mesmo, né? Eu acho que, por um lado, Nath, os homens, né? Cote fala muito disso, que os homens foram para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial, e as mulheres tiveram que ir para o mercado de trabalho. E quando os homens voltaram para casa, os que não morreram voltaram para casa, as mulheres já tinham dominado o mercado de trabalho. Então, hoje, você vê, por exemplo, quem ganha troféus de executivo são mulheres, quem ganha os troféus na cozinha de MasterChef são os homens. Então, tá errado. Não, mas é sutilmente uma troca, uma inversão de papéis, que a gente acha que está tudo certo, está tudo bem. Ok, é lindo, né? Mas é uma inversão de papéis, né? A criança que é criada sem o pai, ela tem problema de proteção, direção e limites. Porque a gente fala muito disso. A mãe, ela estabelece a fibra emocional e o pai a fibra moral dos filhos. Então, emocionalmente e moralmente, nós vivemos numa geração falida que precisa emergentemente do casamento sólido. Então, nós precisamos. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pelas mulheres, pelos homens que entenderam isso, né, que estão usando ferramentas como a internet para abrir os olhos de muitas pessoas. Nós não podemos pegar problemas sociais e transformar isso numa pílula de revolução. Não, nós não precisamos de uma revolução. Nós não precisamos de uma passada para frente. Nós precisamos voltar à origem, né, para ver aonde a gente perdeu, ou melhor, aonde a gente deixou esse amor, onde a gente trocou, né, o consumismo, né, o consumismo. Hoje a nossa vida é muito cara. Às vezes só o homem trabalha não dá conta. Tem que trabalhar o homem e a mulher. A criança é criada em casa, na creche, com a avó, com a tia, com o tio. E assim, há uma discrepância muito grande, um distanciamento muito grande da família, né? Nós somos seres espirituais, somos pastores, somos cristãos, mas nós também somos seres biológicos, nós também somos seres sociológicos, seres psicológicos. E é justamente aí que eu acho que nós temos problema como igreja, porque a gente prepara as pessoas para ir à igreja como seres espirituais, mas temos dificuldade, às vezes, de preparar as pessoas para viver no meio de uma sociedade, né? Sem condená-la, sem apontar o dedo para ela, mas, de alguma forma, estabelecer... parece que o que a gente vive hoje é uma utopia. Quando 33 anos de casamento, meu Deus, como conseguiram? Meu Deus, isso era para ser a coisa mais normal do mundo. Verdade. É isso que nós casamos. A gente não casou para separar, a gente casou para ficar casado, né? Porque era para ser normal. Às vezes as pessoas encontram a gente na igreja, nós somos aqui muito beijoqueiros, né? Um abraça, beija, tal, e a gente dá acesso a todo mundo tem acesso às nossas vidas, e as pessoas dizem, pastor, meu Deus, o senhor é diferente. Eu digo, não, eu sou o normal. O diferente é o que faz ao contrário. É que o que era para ser normal se tornou diferente. E o diferente é que ficou normal. Então, nós precisamos, aquilo que o judeu diz, uma volta às origens. Nós precisamos resgatar. Sabe o que a gente começou a fazer aqui em casa? A ideia dele é assim. Ela disse, amor, nós estamos falando de pandemia, né? Violência, divórcio. Amor, vamos começar a fazer um estudo bíblico aqui em casa para os nossos filhos? Vamos. Então, toda quinta-feira, assim, faz uma jantinha, amanhã é o nosso dia. Das 8 às 10, meus filhos vêm para cá, filho, nora, genro, e a gente tem as apostilas, a gente está estudando sobre a volta de Jesus. Então, assim, 14 anos, você pergunta para ele, daí Samuel, ele diz, eu sou pós-tribulacionista, pré-milenista. Ele já sabe o que ele é. Por quê?
Porque eu estou lá na igreja ensinando todo domingo, viajando o mundo, mas às vezes dentro da minha casa, né? Peraí, eu tenho que trazer fundamento para os meus filhos. Eu tenho Verdade. que dar eles o que nos sustentou até aqui. Então eu acho, Nath, que a gente precisa, Beto, voltar em alguns lugares de origem, os lugares simples, de pegar um violão em casa, reunir os amigos para fazer um louvor, entendeu? Abrir um refrigerante com um cachorro quente, abrir a Bíblia e fazer coisas simples. Quer saber de uma Amém. coisa? Quer saber o que eu acho? Eu acho que hoje que o pouco é muito. O senhor tem falado que a gente ia fazer coisas pequenas que movimentariam coisas grandes, né, amor? O senhor tem falado que ia diminuir o nosso passo, né? Tenho falado isso muito com o Juscelio, com a Lu, com todos os nossos pastores, que nós íamos fazer coisas pequenas que movimentariam coisas grandes. Por muito tempo, a Amém. gente fez muita coisa grande, mas movimentou coisas pequenas. E agora a gente voltou às coisinhas pequenas, né? Tá tudo fechado, estava tudo parado, e agora que está voltando, mas que movimentou as coisas grandes. Pareciam que eram coisas pequenas. Nessa pandemia, a gente estudou sobre a volta de Jesus desde o princípio das dores até o novo céu e nova terra. Meus filhos ficaram fascinados e agora estamos estudando o livro de Joel. Entende? Deus tem feito maravilhas, coisas pequenas, de sentar ao redor de uma mesa por 2 horas, estudar a Bíblia, começar a chorar. Coisa simples, sem câmera, sem microfone, sem filmagem, botando o coração na mesa, dizendo, meus filhos, falando o princípio para eles, meus filhos, isso está errado, isso aqui está certo, e ensinando para eles que eles não têm que ficar com medo de Apocalipse ou da volta de Jesus. Aí você diz, mas espera aí, o que isso tem a ver com casamento? Não, isso protege o casamento. Verdade. É as coisas simples, a gente ficou meio... Porque riqueza, para mim, sem amor é fútil, é futilidade, né? Pobreza sem amor é orgulho, e vai embora. Justiça sem amor se torna você implacável, vai embora. Tudo sem amor não faz sentido. Verdade. E se a gente se estabelece, né? A gente tem muitas dificuldades, eu e Iraci, ela briga mais comigo do que eu com ela, porque eu sou mais querido, né? Fala por Essa risada dela aí já entregou tudo. Não precisa falar nada mais não. Vira assim, fica aí tranquila. Fala quem é o mais querido. Querido? É querido. É Jesus. Mas assim, a gente... A Iraci tá assim, né? Pregue com a sua vida e se precisar, fale. Aí ela fica só assim, ó. Ela fica só balançando a cabecinha e rindo. Fala alguma coisa, O homem não é fácil. Roberto, eu não sou fácil não, cara. Eu sou difícil. Igualzinho, cara. Ei, mas tu não me engana, não. Vamos falar do jogo. Mas pode, ó, o que a gente espera mesmo nessa noite, sabe? É que vocês aproveitem esse tempo, que é um tempo relativamente pequeno, né? Sei lá, 50 minutos, para vocês abrirem o coração, sabe? E nos ensinarem. Né? Essa palavra que você disse, né, apóstolo, colocar o coração na mesa. O que a gente queria hoje é que vocês colocassem o coração, né, na mesa, na live aqui, para poder mais de 1000 pessoas nos ouvindo aqui. Então você imagina, 1000 pessoas, vão ser aí 1000 casais, né? 1000 casais, 1000 famílias, são 1000 casas e tem muita gente envolvida dentro de 1000 casas, né? Porque na hora que você pega filhos, amigos, parentela, então é muita gente envolvida. Eu queria que... Hoje, normalmente eu falo muito também, mas hoje eu estou querendo ficar calado e ouvir o que vocês têm para dizer. A nossa ideia é ter segredos, né? É ter segredos de vocês, esses segredos que trouxeram vocês até aqui, né? Esses 33 anos, sabendo que vocês têm deixado um legado, os filhos sentam à mesa. Quantos filhos de liderança já não sentam mais à mesa para usufruir desse tempo? Né? Quantos netos também não existem? Eu tenho um neto de 7 anos que ora em línguas. Olha que coisa linda. Então, é isso que eu acho que a gente tem que fazer. Sobretudo, colocar o coração na mesa para a gente, eu acho que foi uma grande chave que a gente recebeu. Como diz o Juju, né? Impartindo o coração.
e aprender aqui com vocês, né? Ela vai falar. A gente começa a falar, eu tô ouvindo, né? Vocês estão falando, e a gente vai lembrando de muitas coisas, né? Mas uma das coisas que permanece, né? É a gente nunca sair daquele lugar que é onde a gente começou, né? Daquilo que Jesus fez e continua fazendo, né? Então, às vezes as pessoas dizem assim, qual é o segredo? É Jesus, não tem outro segredo, é permanecer nele, né? Então, lá atrás, quando a gente não entendia nada, né, da igreja, dos crentes, né, de servir ao Senhor, como o Luiz falou, né, do nosso começo de casamento, foi bem difícil, houve várias vezes, né, situações para separar, tinha coisa envolvida, mas eu vim de um princípio que né, Iraci, particularmente, eu casei para ficar casada. E quando aconteceu todas as situações difíceis nas nossas vidas, eu não conhecia o verdadeiro Deus, mas eu tinha fé em Deus. E a minha palavra sempre foi essa: um dia Deus vai mudar essa situação. Então, algumas pessoas, amigas nossas, né? Como é que tu aguenta? Como é que vai, né? O que vai acontecer? Como é que tu vai fazer? E eu dizia isso, né? Eu acredito que um dia Deus vai mudar essa situação, Deus vai mudar. Eu não casei para separar. Então, devido a tantos problemas que a gente tinha, não foi fácil, mas eu acredito que Jesus vem sempre na hora certa, né? E ele nos escolheu, ele nos resgatou mesmo, né? Resgatou nós, nosso casamento, já tínhamos filhos, né? Então, para tudo existe um propósito. E eu acredito que até para os meus filhos, né, tinha que acontecer isso para ter o propósito de Deus na vida deles também, né? Então, hoje, com o discipulado que a gente vê eles ali juntinho, já são adultos, já são casados, já tem outra família, né? Já tem a vida deles próprios, né? Então, a gente teve esse cuidado para manter eles junto também da gente, porque hoje eu não sou mais criança que tu coloca ali, fica sentado, manda ler a Bíblia, manda orar, manda buscar o Senhor. Não, hoje eles fazem o que eles querem, né? Mas esse mover, essa vontade da gente estar junto dentro dessa pandemia nos ajudou bastante também. E voltando lá atrás, para os dias de hoje, eu acho que é difícil, como você falou das mulheres, né? Eu acho que hoje as mulheres elas desistem fácil das coisas, né? Do casamento. E eu digo assim, e esse dia eu ainda falei para o Luiz, eu escrevi, quando eu disse sim, foi para toda a vida. E as mulheres, às vezes, na empolgação, principalmente moças mais novas, imaturas, aquele amor de momento, elas dizem sim e não sabem o sim grande que existe, né? Que é para toda a vida. Verdade. E em Jesus, com o conhecimento que a gente está tendo, né? Porque a cada dia a gente vai morrendo, vai aprendendo e vai exercitando. Eu sempre falo, né, que nós não somos perfeitos, né? Nós temos muitos defeitos. O ser humano é complicado, mas quando Jesus está no nosso meio e ele fala que para a gente ser a imagem e semelhança dele, nós temos que ser isso. Nós temos que ter esse compromisso com Deus, né? Que não é mais a minha vida, é tudo que gira em torno da gente, né? Para não envergonhar o nome do Pai, não envergonhar Jesus, né? Eu paguei um preço, ele pagou um preço, a gente sofreu. Mas maior foi o preço que Jesus pagou por nós. Então, Amém. para mim, não tem troca, não tem preço, né? E aí, toda vida que as crises vêm, aí você olha e diz assim, rapaz, essa crise não é nada diante da cruz, né? Não é nada, é verdade. Não é nada. Não é nada. Eu sei que Verdade. tem muito que sofreu com a pandemia, sofre, né? Uma perca é dolorida, eu sei disso. Mas se tu olhar para a cruz e ver o que Jesus fez, então não é nada. Perto do que Perde totalmente, né? é um preço. E eu acho muito lindo quando vocês falam sobre
sobre essa fragilidade, porque as pessoas elas criam muito uma imagem de que, já que nós temos um conhecimento maior da palavra, ou já que a gente viveu algum milagre, nós somos super-heróis, né? As pessoas têm muito essa ideia a nosso respeito quando nós nos colocamos em qualquer condição de liderança, né? Principalmente quando a gente fala da palavra e tal. E eu acho muito lindo quando vocês falam sobre a fragilidade, sobre a dificuldade de vocês, porque todos nós passamos por isso. Agora, a diferença é se a gente vai decidir passar por isso com Jesus ou se a gente vai querer passar por isso com o nosso orgulho e nosso ego. Né? Com o nosso orgulho e nosso ego, a gente vai jogar tudo pro alto. Se a gente for com Jesus, a gente vai se humilhar e dizer assim, Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento, vai dar certo, a gente vai conseguir. Óbvio que a gente precisa de uns dias para respirar, né? O Beto precisa de 24 horas, eu preciso de 48. Então ele já sabe, né? Cada qual no seu quadrado. Claro. Mas não jogar tudo pro alto, né? Como as pessoas têm feito. E a gente tem visto... É que a vida cristã é uma vida de perseverança. A Bíblia é clara quando ela diz, se alguém te convidar uma milha, vai duas. Se te ferir uma face, dá outra. Se tira a capa, dá a túnica. Então, sem perseverança, a Bíblia diz que ninguém verá o Senhor. Então, de uma coisa, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem amor, ninguém verá o Senhor. Agora, o que é que provoca a perseverança? É a tribulação. Romanos 5,3 diz que a tribulação produz a perseverança. Produz a perseverança. A perseverança produz a experiência. A experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão. O problema é esse, que a gente é muito bom de causar impacto, né? Tudo que a gente faz com muito impacto. A gente tem dificuldade de causar continuidade. Né? Porque para causar impacto você não precisa morrer. Mas para causar continuidade você precisa morrer. Né? Eu estou pregando muito sobre isso esses dias. Ou seja, para Deus te dar algumas coisas, alguns presentes, você não precisa morrer. Deus é bom. Deus te abençoa, te dá bênção. Agora, para tornar você uma testemunha viva, porque a palavra testemunha, quando ele diz em Atos 1,8, ele diz, e vocês me serão por testemunha. A palavra testemunha ali, ela vem da palavra martus, que é a mesma palavra para mártires. Então, o Senhor não está chamando você para pregar, Ele está chamando você para morrer. Ele não está dizendo, eu quero que você pregue. É bem light, né? É bem light o convite. Ele está dizendo assim, eu quero que você morra por isso. E se você não está disposto a morrer pela sua esposa, não me diga que você está disposto a morrer por Jesus. Porque se você não está disposto a morrer pelo seu marido, não me diga que você está disposto a morrer por Jesus. Porque Paulo, em Efésios 5:31, ele diz assim, ó, assim como deixará o homem a sua casa, se unirá a sua esposa e se tornará uma só carne. Isso é um processo. Deixar, se unir e se tornar. Né? É um processo. Se tornar uma só carne tem um processo. Como é que a gente se torna uma só carne? Depois que nascem os filhos, que é o fruto da união, o fruto da unidade. Então, ali está uma criança que nasceu da gente. Então, tipo assim, tem um pouco dela e um pouco de mim. Então, agora a gente é uma só carne. Então, a gente já não tem mais o direito de pensar em nós. Porque quando Deus fala do divórcio, você vai perceber lá em Malaquias, capítulo 2 ou 3, ele diz assim, aquele odeia o divórcio, não é por causa do divórcio, é porque ele busca uma semente bendita para si. Ele está falando dos filhos. Verdade. Eu não posso pensar no meu prazer agora. Eu não posso só pensar em mim. Nós montamos uma família, nós temos alguém que é uma só carne por causa de nós dois. A perseverança, Nath, é o que falta hoje, que eu creio que ainda se está... As pessoas desistem muito fácil, né? Muito fácil, não tem perseverança, já joga a toalha na primeira milha, não tem capacidade de ir na segunda. E o amor torna você vulnerável. O tempo mais difícil da sua vida é o tempo que você ama. Porque torna você vulnerável. Você se expõe, né? Eu tenho pregado sobre isso. Jesus nunca censurou ninguém com a sua santidade. Ele sempre censurou com o seu amor. As pessoas ficavam constrangidas com o amor dele, não com a santidade dele. Então hoje nós vivemos, às vezes, um evangelho muito santarrão, muito religioso e que procura colocar sobre o outro uma carga, mas que está longe do amor, porque a gente separou o amor. Que ele mesmo não leva, né? Ele mesmo não consegue levar a carga que ele bota nos outros. Exato, e separou o amor da correção. Ou seja, toda vez que eu estou corrigindo, eu não amo, é porque eu não tenho amor. Eu estou corrigindo e não tenho amor. Não,
Deus corrige aquele que tem por filho, né? Paulo fala em Efésios capítulo 5 que deixará o homem a sua casa, se unirá a sua esposa e se tornará uma só carne. Aí ele diz, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ele está falando que é um mistério, assim, o casamento é a figura mística de Cristo e a igreja. Ou seja, o que é que a gente faz para gerar filhos na igreja? Não adianta, Jesus estava dizendo o seguinte, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o Senhor que está em secreto te abençoará. Quando a Iraci ficou grávida do Samuel, o Samuel foi o filho da nossa velhice, né? Velhice dele, né? Eu tinha quase... eu ia fazer 40 anos e a Iraci tinha 39. Samuel nasceu. Porque, assim, eu sempre fui muito ausente, né? O Samuel não. O Samuel veio para nos remir. O Samuel eu acompanhei desde o primeiro dia do pré-natal. Eu fui pagando o hospital para ficar junto no quarto. Eu fui trabalhando para assistir o parto. E o Senhor me deu uma palavra, vai filmar o parto. E eu fui filmar o parto, né? E quando eu fui lá, é a coisa mais extraordinária do mundo que você vê quando você não desmaia, né? Então, assim, foi muito forte, porque eu tô lá filmando o parto, ele assim fez uma cesárea, e quando a médica estava fazendo a cesárea, abrindo ela, puxei no zoom assim da máquina, Deus me deu uma palavra. Deus disse assim, Luiz, sua esposa carregou essa criança por 9 meses, ela alimentou, protegeu, transferiu os sentimentos, mas quem colocou essa criança ali foi você. E aí o Senhor começou a falar comigo sobre a igreja. Ele disse, a igreja, ela discipula, ela carrega, ela nutre, ela transfere os sentimentos, mas quem coloca o filho lá na noiva sou eu. A igreja não precisa fazer nada para encher suas cadeiras. Ela não precisa prometer nada para encher suas cadeiras. Ela tem que entrar no quarto comigo, fechar sua porta. E eu que estou em secreto vou colocar vida nela. Né? E o Senhor começou a falar. Assim, quando você se deita com a sua esposa, né? E você tem intimidade com ela, você coloca vida nela. E Jesus estava dizendo, eu coloco vida na minha igreja, sim, Luiz. Então, o nascimento do Samuel ele trouxe muita revelação e veio nos curar, né? Ele veio nos curar porque os outros filhos eu sempre fui muito ausente, né? Eu estava ausente. Minha filha mais velha, ela não é filha do nosso casamento, eu fui pai solteiro, né? E depois a gente tem um filho adotivo. Então a gente tem 2 filhos do nosso casamento, que é a Bruna com 28 anos e o Samuel com 14. E a gente foi muito treinado por Deus com os nossos filhos, né? Fomos muito treinados por Deus. A escola foi boa. A escola foi muito boa. Hoje é a nossa filha mais São velha. 4, né, aí? São. Hoje... 5, 6, 7. A unção da paternidade, da maternidade é grande aí, né? Na realidade, tem 6 netas, né? Nós temos 6 netas. Nossa filha mais velha, ela mora em Portugal. Eles são missionários nas terras portuguesas. Então, todos estão envolvidos no ministério, né? E eu louvo a Deus por isso, porque a gente foi treinado. Nós não tínhamos probabilidade nenhuma de dar destino para os nossos filhos, né? Da onde a gente saiu, da onde eu vim, o que a gente viveu. Então, a gente não teria probabilidade nenhuma se a gente não tivesse perseverado, entendendo que as nossas escolhas protegeu a nossa casa, protegeu o nosso filho e nos guardou. Amém. E assim, e a gente não tem um personagem não, Nath, a gente é isso mesmo, a gente se ama. A gente ainda troca bilhetinho, faz piadinha no celular um para o outro, escreve de batom no vidro, entende? Manda flores, tá precisando, manda café na cama. Eu senti aí uma entrega aí que tá faltando as flores nos últimos dias aí, viu? Tá devendo? Fala, Jesus! Olha o Espírito falando, olha o Espírito falando. É muito lindo quando vocês falam isso. A gente namora, a gente curte. A Amém. gente curte a vida. Glória a Deus. Esse é o prazer que Deus nos deu, né, de desfrutar do casamento, entendendo que o casamento sadio, ele blinda qualquer ministério, ele blinda a unção, ele protege o caráter, né? Então a gente é feliz. Somos... Eu achei muito lindo, o apóstolo, quando você disse que vocês eram muito improváveis. Porque eu acredito que existem muitas pessoas que estão nos ouvindo que estão exatamente tendo esse sentimento de si mesmo,
que são improváveis. Improváveis de dar certo, improváveis de perdoar, improváveis de reconquistar, improváveis de voltar a namorar, improváveis de gerar uma geração bendita, né, de filhos que vão e semeiam, que são missionários. Então, assim, é muito lindo ouvir a história de vocês, porque Jesus, ele é mestre em fazer os improváveis se tornarem luz, né? E ensinar outras pessoas. Eles só chamam né? né? Hã? Que não são. É. Para confundir. E é muito lindo, porque eu acredito que isso é mais uma chave, né? Isso é mais um segredo que o Senhor está nos entregando essa noite, para a gente compreender que não é sobre quem nós somos ou a circunstância que a gente está vivendo, né? Mas é sobre quem Ele é, né? E a persistência, né? Eu vejo aí com a pastora Iraci, que a persistência, né? O sim que ela deu, para a gente é muito claro, porque ela não disse só sim para o Luiz Hermínio, ela disse sim para o Senhor. Para o propósito. Né? Sobre um propósito. Então, as situações difíceis virão, né? E eu tenho certeza que você muitas vezes submeteu o seu eu ao nada, né? Porque para você permanecer, muitas vezes você vai ter que morrer. Essa semana a gente escutou de um amigo nosso, o pastor Freire, que ele disse assim: Nath, a gente precisa compreender que perdoar é difícil, né? Ele fala aumentativo de porta, portão, aí, o que foi mais que ele falou? Aí ele disse assim: e qual aumentativo de perda? De perda. Perdão. Aí o que ele disse? Ele disse assim: então é muito difícil, porque a gente não nasceu para perder. E toda vida que você perdoa, né? Toda vida que você libera o perdão, você está dizendo para você está perdendo. Você está perdendo orgulho, você está perdendo justiça própria, você está perdendo várias coisas, né? E aí ele. E aí ele disse assim, ele disse: Nath, e quem quer perder? Só quer perder quem está em Jesus, porque sabe que perder nele é ganhar, morrer nele é viver, né? Por isso que a gente entende que o casamento ele é o reflexo do que o indivíduo é com Jesus. As pessoas me perguntam muito isso: Nath, será que Deus quer restaurar meu casamento? A minha resposta é sempre a mesma: não, Deus não quer restaurar teu casamento, Deus quer restaurar você. E o teu casamento vai ser a consequência da tua restauração. Então a gente vê isso claramente com vocês, né? Deus restaurou a Iraci, fortaleceu ela, depois veio o Luiz Hermínio, e dentro dessa restauração foi que Deus fez o grande mover. Obviamente que você investiu, né? Você investiu em trabalho, disse: olha, vai que eu seguro aqui a onda. Acho muito interessante, porque eu e o Beto, nós também vivemos isso, né? A gente viveu uma fase do nosso casamento onde eu digo: amor, vai que eu seguro aqui a onda por um tempo. Isso pra gente não é motivo de maior ou menor, na verdade, nós somos um time que lutamos para vencer juntos, né? A gente não está em competição. E isso é que é o grande segredo para que as famílias elas não se tornem tão frágeis, né? A gente não está num campo de futebol um gol adversário. A gente está no mesmo time, né? O Beto sempre fala isso, né, amor? Exatamente. A unidade é que faz toda a diferença, né? Então, assim, quando a gente olha Gênesis 2:24, que fala isso, né? Deixará pai e mãe, se unirá a sua esposa, se tornará uma só carne, né? Então, quando eu olho para a Nath e vejo que a gente é um só em Cristo, é um bloco só, né? E essa unidade, ela deve ser desenvolvida no corpo, na alma e no espírito. Tem gente que tem marido que só quer a unidade no corpo, né, Luiz? Mas aí não quer trabalhar a unidade na alma e a unidade no espírito. Então, quando você traz essa perspectiva dessa unidade espiritual, a tricotomia, né? Aí a base sendo a unidade espiritual em Cristo, né? Aí todo o resto vai sendo acrescentado. Verdade. Aí vem a unidade dos projetos, vem a unidade dos sonhos, né? Vem a unidade para a vida, que é exatamente o que vocês disseram, que é a unidade do propósito, né? Deus une propósitos. Então, o que eu queria deixar aqui nesses minutos finais, que a gente incentivasse as pessoas que estão ouvindo a gente, que muitas vezes elas não estão nem enxergando qual que é o propósito nesse momento, sabe? E o que eu queria encorajar é que elas acreditem que tem o propósito. Né? Eu acho que a palavra de hoje, Beto, está tão clara aqui para a gente, que é a perseverança. Amém. Eu acredito que é a perseverança, né? Perseverar para cumprir o propósito, a Bíblia né? diz que nós devemos ter firmes e constantes, sempre abundantes. E no Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é em vão, né? Amém. Passado por provações, Tiago fala, capítulo 1, versículo 2. Sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. E a perseverança deve terminar a sua obra,
para que sejamos Amém. maduros, completos, não tendo falta de nada. Amém. Tiago, capítulo 1, versículo Amém. 1, né? Tende por motivo Amém. grande alegria o passar por Vou passar de provações. porque isso produz a perseverança. E a perseverança deve terminar a sua obra. Sabendo que, né, para que a gente seja maduro, completo, sem falta de nada. E a gente sempre fala aqui, quando eu faço casamento, celebro o casamento aqui, eu sempre falo desses As, né? O A, porque a gente tem amor, mas não é só amor. Tem amizade. É um conjunto, né? Né? Eu falo que é o as do casamento. Tem o amor, tem a amizade, tem atração, tem admiração, né? Tem acordo. A gente acorda coisas. Não tem o meu carro e a tua casa. Tem as coisas e tem a aliança. Porque tem horas, Beto, que assim, no calor das circunstâncias, tem hora que parece que acabou tudo, mas a aliança não acaba nunca. Nunca. Porque a aliança ela está firmada no Senhor. E nós, né, já vivemos muitas crises. Hoje não, graças a Deus, a gente está resolvido no Senhor. Né? A gente está resolvido, a gente sabe onde Deus quer nos levar e ponto final. Continuamos brigando. Discutindo. Era muito difícil, né? Mas, assim... Não, tem gente que pensa, aceitou Jesus e acabou. Não, né? É um processo, é uma construção, né? Desconstrói e constrói tudo de novo. Então, todo dia é um tijolinho que você coloca. Às vezes o tijolinho Verdade. quebra, às vezes o tijolinho te mancha. Todo dia é uma construção. É uma construção, exatamente. Né? E essa parada de A, né, que eu sempre usei essa palavra. Porque as pessoas dizem, porque a gente terminou o casamento porque acabou o amor. Meu irmão, o amor não acaba nunca. Porque Deus é amor, Deus não é um sentimento. Deus é um ser, é uma pessoa. Então, assim, o amor não acaba. O que acabou foi a paixão, o que acabou foi o calor, foi a atração, o que acabou foi a compreensão, mas o amor não acaba nunca. Então, porque o que começa em Deus tem que terminar em Deus. Né? Amém. As pessoas... por isso que, quando a gente fala disso, de casamento, eu sempre falo isso. Você não pode, irmão, ter um amigo que não gosta da sua esposa. Ele vai atrapalhar seu casamento. Você não pode ter uma amiga que não gosta do seu marido, ela vai atrapalhar seu casamento. Eu sempre digo, faça amizade com pessoas que amam o casal. Não que amam você. Eu gosto do pastor Luiz, mas não gosto dele assim. Então sai de perto de mim, irmão, porque aqui é uma só carne. Eu não tenho amigo que não gosta da minha esposa. Ela não tem amiga que não gosta da gente, de nós. Porque uma pessoa que não gosta do cônjuge, do outro, vai começar a encher sua cabeça contra ele, entendeu? Vai pegar você no momento. Exato. Boa dica. As suas dores. Vai aproveitar as suas dores para enfiar coisa na sua cabeça. Então, eu espero que realmente a gente volte nesse techuvá, voltar às origens. Né? Amém. Onde a gente perdeu? Techuvá é voltar às origens. O judeu fala muito disso. Não é voltar ao passado, Nath. Não é voltar ao passado, é voltar às origens. Às origens. Às vezes a pessoa vai fazer cura interior, ela volta ao passado. Aí ela diz assim, mas eu sou rejeitada desde o ventre da minha mãe. Eu sou rejeitada porque eu fui criada no orfanato. Eu sou rejeitado porque meus pais me abandonaram na porta de alguém. Eu fui criado por outra pessoa. Eu não sei quem é meu pai, não sei quem é minha mãe. Mas deixa eu te falar, você que está nos assistindo. A sua vida não começou no ventre da sua mãe. Efésios 1:4 diz que ele te elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então, techuvá não é voltar ao passado, é voltar à origem. Entendeu? Amém. Quando eu olho para o meu passado, eu não tenho prazer nenhum. Mas quando eu olho para a minha origem, eu sei que eu fui eleito, eu não fui improvisado. Aleluias. Eleito, amém. Jesus me elegeu. Então, amém. Ele diz que ele me elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, nosso coração é esse. É sempre voltando às origens, sempre procurando saber o que o Senhor quer de nós. Porque às vezes a gente fala com casais e diz, minha esposa é difícil. É difícil lidar com pessoas difíceis, porque elas revelam os nossos sentimentos, né? Elas revelam como a gente está, não é verdade? E aí sempre é difícil. Eu estou passando uma situação aí na internet, né? Mas aí eu fui deparar com meus sentimentos. Eu fui ver, puxa, cara, eu tenho sentimentos dentro de mim que eu achei que eu já tinha vencido.
E aí eu pensei, uau, eu preciso ser curado ainda, Jesus. Aí Jesus me falou, fica tranquilo, você não vai morrer de uma vez, você tem que mortificar a carne diariamente. Meu Então, Deus, que forte. quando eu entendi isso, eu parei sabe, eu fui disso, não tem mais nada a ver com a pessoa que está me batendo, não tem mais nada a ver com a pessoa que está me perseguindo, não tem mais nada a ver com ninguém, tem a ver comigo. Tem a ver comigo. Então, as discussões é para curar eu procuro curar eu. Né? Assim, procurar. A gente sempre aponta o defeito para poder se defender, para argumentar. Né? E quem é bom de argumento é ruim de arrependimento, né, irmão? Verdade. É isso. Quando eu falo muito na internet. Perfeito. Eu falo muito na internet uma frase que eu deixo as mulheres muito loucas quando eu falo isso, sabe? Mas no começo elas ficam loucas, mas depois elas aliviam, respiram e elas compreendem. Que eu falo que cada um tem um marido que merece. E quando eu digo isso, óbvio que eu não estou trazendo num contexto extremo, né? Ah, meu marido me bate, me espanca, não sei o quê. Não estou falando disso. Eu estou falando que cada um tem um marido que merece. Porque, por exemplo, tudo que eu vivi com o Beto foi a ponte perfeita para me levar a Jesus. Inclusive, os defeitos dele, inclusive todas as crises que nós vivemos, me fez cada vez ser mais próximo de Jesus. Por isso que eu falo que eu falo na internet, nas pessoas dizem que eu também sou louca, que a traição que eu vivi com o Beto foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque por causa dela eu conheci o Jesus, que é a maior paixão da minha vida. Então, se as pessoas compreendessem isso, elas iam entender que não é largar. Na verdade, é assim, rapaz, esse cara me faz orar mais, me faz jejuar mais. Então, eu tenho realmente um marido que eu mereço, né? Ei, irmã. Eu com Deus para te abençoar, menino. Ei, apóstolo, o tanto de coisa que eu tive que passar para poder essa mulher se converter. Aí depois que ela se converteu, eu me converti em 15 dias. Foram 8 meses, Deus me quebrando para me converter. Aí quando eu me converti, eu disse assim, Senhor, eu quero o Senhor mesmo na minha vida, eu não quero mais saber mais de nada, eu só quero Jesus, só quero Jesus. Aí em 15 dias Deus converteu ele, aí Deus disse assim, você tá vendo? Quem precisava mudar era você, que era muito religiosa, muito tinhosa. Coisa legal aí, uma coisa muito legal de se pensar, porque às vezes a gente trata na igreja, por exemplo, o marido bebe, usa droga, chega tarde em casa, trai a esposa, e ela está toda semana lá na igreja, fazendo campanha de oração, está nas salas de oração, jejuando, chorando. Aí um dia o marido converte. Aí ela deixa de ir. Aí converte. Ela desconverte. E ele fica mais crente do que ela. Aí depois ela começa a ir na igreja querer aconselhar, porque meu marido agora tá estranho. Ou seja, ela sabia lidar, ela sabia conviver com o bêbado, mas agora ela não sabe conviver com o convertido. Santo. Eita, que forte, hein? Com o bêbado, ela tinha uma codependência, entendeu? Ela estava escondida atrás de um problema. Ela era vítima. E enaltecia a integridade dela, né? E vice-versa. Às vezes é ela que converte depois, né? E ela não tem mais onde esconder. Então, tudo isso, seja daqui para lá ou de lá para cá, Jesus não perde a viagem. Ele cura os dois. Amém. Amém. É verdade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O apóstolo, agora a gente está nos minutos finais, né? E o que eu queria pedir é para a gente fazer duas coisas. A primeira é a gente bater uma foto aqui agora, né? E depois eu queria que o senhor encerrasse fazendo uma oração por essas famílias que estão nos assistindo. Amém? Bater foto, então, aqui. Então vamos bater a foto. Vamos lá. Foi! Então, gente... Mais uma vez agradecer, né? Agradecer a vocês. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Em Brasília, nós vamos visitar vocês, amém? Pois é, a pastora Iraci tem que vir aqui para a gente fazer uma janta boa, sentar, conversar. Mas tem que vir para cá, tem que vir para cá sem 345 agendas. Tem que vir assim, um pouco mais light. Eu parei tudo agora. Estou 6 meses sem viajar, só fui uma vez, né? Tá desintoxicando, né, apóstolo? Tô em casa, tô bem demais. Tô falando sozinho, tô falando com as paredes. A pandemia fez milagre. Tô falando sozinho, tô contando nos dedos, tá um negócio. Vamos orar. Mas vocês vão vir aqui, né? A gente quer ter a honra de receber vocês aqui, para vocês passarem o final de semana aqui na nossa casa, a gente sem fazer nada. Só conversando. Havaiana nos pés, a gente toma café, aí depois
vai, senta ali, fica conversando, daqui a pouco come de novo, aí depois dorme. A agenda é essa. Glória a Deus. Obrigado pelo convite, Beto. Obrigado, Nath. Que o Senhor use vocês aí poderosamente. Amém. Vocês também, a gente sabe que é um desafio, né? É a mão de Deus sobre vocês, sobre a sua casa, né? De permanência, Em nome de Jesus. de superação, né? E eu li um livro de um rabino que ele diz assim: nenhum homem conhece a glória de Deus sem viver uma vida de superação. Então, muito forte. Vamos orar? Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos glorificar o Senhor, queremos agradecer por esse tempo tão precioso, por essas 1.300 pessoas que estão nos acompanhando, 1.300 famílias, que temos o privilégio de estender a mão sobre essas casas, sobre esses lares e declarar, Senhor, salvação, declarar vida, declarar milagre, declarar cura, declarar, Deus, que onde a morte imperou, Senhor, onde teve o império da morte, agora o Filho do Amor está nascendo nessa casa, Deus. Onde imperou a doença, onde as trevas traziam doenças, necessidades, dificuldades, Senhor. Estende a tua mão sobre esse casamento, sobre essa família. Esse homem que está arrumando a roupa agora para ir embora, Senhor. Traz ele de volta, mostra para ele no coração dele o futuro dele, mostra para ele como vai ser promissora a vida dele. Essas casais que estão diante dessa rede social agora, Senhor, assistindo a gente, Senhor, visita-os agora com fogo, com poder e com glória. Em nome de Jesus, nós declaramos santidade, declaramos salvação, declaramos o amor, Senhor. Estendemos as mãos, eu e Iraci, estendemos as mãos, Pai, e declaramos, Nath, Beto, abençoado, Senhor. Nós declaramos que nós somos, Senhor Deus, cobertura para essa geração que está nascendo. Nós declaramos para essa geração que está se casando agora. Nós queremos ser modelos para essa geração que não acredita mais no casamento, que não acredita mais na lealdade, na fidelidade. Senhor Deus, nós declaramos que a família ainda é a instituição constituída por Deus e ela será para sempre até a volta de Jesus. E assim seja, Pai. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Amamos vocês, viu? Obrigado, pastora, pela presença, viu? Muito obrigado. Uma honra pra gente. Vocês. Prazer. Também. Beijo. Até já aqui em Brasília, hein? Boa semana. Deus abençoe. Tchau. Tchau.